Boa tarde. Eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar a minha história. Eu não tenho um testemunho completo aqui hoje para contar, mas eu tenho muita fé que em breve eu vou ter esse testemunho completo. Tenho muita fé, muita fé. Eu tenho passado por momentos muito difíceis, momentos a qual algumas vezes eu compartilho com algumas pessoas, outras vezes eu prefiro não compartilhar, eu guardo somente para mim. Tem sido momentos a qual eu me sinto perdida, momentos a qual eu me sinto inútil, momentos a qual eu me pergunto qual é o sentido da minha vida, o que eu estou fazendo aqui. E isso não começou de hoje, nem de ontem, isso já faz desde o ano de 2022 que eu desencadeei dentro de mim uma ansiedade a qual ela consegue roubar minha paz. Eu costumo pensar que a ansiedade, ela é ladrão, ela é como se fosse um ladrão da mente. Ela rouba sua mente de uma forma que você não consegue ver nada positivo. Tudo na vida tem os dois lados. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. Mas quando você está com essas crises de ansiedade, quando a ansiedade toma conta da sua vida, você não consegue mais ver a positividade. Você só enxerga a negatividade o tempo todo, em toda hora, em todo momento. Então é tão horrível, é tão ruim para quem está ao seu redor, para quem compartilha momentos com você, para você mesmo. É horrível, é horrível. Eu tenho passado por momentos delicados quanto a isso. E neste ano de 2023, eu entrei o ano e falei, eu quero mudar. Eu quero fazer a diferença, eu quero viver. Eu quero largar essa ansiedade de lado, eu quero parar de tomar remédio para dormir. Eu quero parar com essa angústia, eu preciso de mudar a minha vida, eu preciso de mudar a minha história. Então, foi assim que eu comecei a fazer tudo o que eu podia para melhorar, para me sentir melhor, para trazer o meu brilho de volta, para me olhar no espelho, me olhar na frente de uma câmera e me enxergar, falar, olha eu ali. Porque normalmente quando eu me olhava no espelho eu não me via, eu não estava me enxergando mais, o meu brilho tinha sumido e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a aprofundar nisso para entender o que estava acontecendo comigo, porque eu precisava entender para me poder conseguir achar o foco do problema para poder solucionar. Então Deus vem me dando entendimento, vem clareando a minha mente para entender certas coisas. E hoje, dia 26, na quinta-feira ontem, dia 22, né? Hoje é 23, ontem dia 22, eu fui uma célula. E lá Deus me deu uma clareza numa situação a qual eu nunca tinha conseguido ver por este lado. E Deus me deu essa clareza no dia de ontem. E eu passei a noite refletindo isso e acordei no dia de hoje com isso, com esse pensamento. Deus me fez entender que a ansiedade não está dentro de mim. Não está dentro de mim a ansiedade. Eu não tenho ansiedade. A ansiedade, ela vem e toma conta de mim quando eu dou brecha para ela entrar. Na célula de ontem eu tive um ensinamento a qual eu fiquei refletindo muito. Deus, ele é tão bondoso, tão misericordioso, tão maravilhoso, que ele tem o livre-arbítrio, ele pode entrar e sair da vida da gente a hora que ele quiser. Mas ele é tão bondoso, ele é tão maravilhoso. É um exemplo para a nossa vida, que quando ele quer entrar na nossa vida, ele bate na porta. E ele é tão justo que se você não abrir, ele não vai entrar. Mas se você abrir, ele entra e faz maravilhas. Ao contrário do inimigo. O inimigo, ele não vai bater na porta para entrar. O inimigo não vai te perguntar se ele pode entrar na sua casa, entrar na sua vida. Não. Ele não vai te perguntar. Porque ele sabe que a resposta sempre será não. Ele já sabe a resposta de cada um. Ninguém vai falar, inimigo, entra aqui. Tô te deixando entrar na minha casa. Entra na minha vida. Não, nunca. Nunca. Então o que o inimigo faz? O inimigo, ele espera brechas. Ele espera gretinhas da porta ficar aberta para ele poder entrar. Só isso. E ontem na célula eu consegui ter essa visão a qual eu entendi que o que está acontecendo comigo é simplesmente pelo simples fato de eu ter deixado uma brecha para o inimigo entrar.
E aí eu comecei a me perguntar, onde eu deixei essa brecha? Onde eu errei? Onde foi que eu me perdi? Como assim? E aí Deus tem me dado sabedoria para entender o que verdadeiramente aconteceu comigo. O que aconteceu comigo eu vou te contar. Vou contar a minha história, que quem sabe eu compartilhando com você, você se identifique com algo e entenda algo que você está passando ou vivendo que você não consegue entender. Eu entendi que no ano passado eu perdi a minha conexão com Deus. Eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de buscar, mas eu perdi minha conexão com Deus. Eu comecei a todos os dias, como sempre, fazer minhas orações antes de dormir. Era somente isso. Passava um dia inteiro sem me lembrar de Deus, sem falar de Deus. E quando dava na hora de dormir, eu simplesmente ajoelhava, orava e fazia uma oração monótona. Uma oração repetitiva, sempre a mesma coisa, sempre as mesmas palavras. Às vezes eu sentia vergonha na hora da oração porque eu não sabia o que orar. Eu me perdi tanto que eu nem sabia o que falar nas orações, então eu repetia. A prova disso é que quando eu ia orar, o meu filho falava antes de eu falar o que eu ia falar. Para vocês terem noção o quanto a minha oração tinha se tornado uma oração monótona. Então, eu fui me perdendo. Eu me tornei uma pessoa com a qual eu não conversava mais com Deus. Eu não me abria mais para Deus. Eu passava o dia inteiro sem falar de Deus. E coloquei Deus como se fosse um copo de água. Eu só ia até Ele se eu tivesse com sede. Se não tem sede, pra que procurar Deus? Se tá tudo bem, pra que eu vou procurar Deus? E eu fui colocando Deus de lado. É triste falar isso, dói só de falar, mas foi a verdade. Eu fui colocando Deus de lado, até que de repente eu perdi completamente a conexão com Deus. Eu me perdi de Deus. E foi nessa hora que eu dei a brecha. E foi essa simples brecha que o inimigo entrou e fez morada. E trouxe com ele a ansiedade e jogou ela na minha vida. Então foi aí que ladeira abaixo, e sim, tem sido momentos difíceis. Mas eu comecei a pensar comigo. Então espera, já que para a ansiedade entrar, eu preciso dar brecha, porque ela não tem o poder de abrir a porta e entrar. Ela precisa de brecha. Se ela precisa de brecha para entrar, o que eu posso fazer para evitá-la? O que eu posso fazer? Então Deus me deu a sabedoria de listar as coisas a qual me fazia ter crise de ansiedade. Em quais momentos a crise de ansiedade vinha e entrava? Quais eram esses momentos? Vou citar alguns. Exemplo, estou na frente do Instagram, vendo alguma história triste, ou até mesmo seguindo a vida de um famoso que tem tudo fácil, tem mansão, tem carro, tem isso, tem aquilo, tem dinheiro para jogar pro alto. E aquilo muitas vezes desencadeava a ansiedade. Que aí eu me perguntava, nossa Deus, mas eu luto e parece que eu tô aqui no mesmo lugar, eu não saio do lugar, e começava a me comparar. E através dessas comparações a ansiedade tomava conta. De repente eu estava com o telefone na mão, de repente a lágrima começava a descer, e o choro vinha. Quem tem crise de ansiedade sabe o que eu tô falando. O nó na garganta, de repente você não consegue mais respirar de forma normal, porque a ansiedade é algo que te tira o ar também. E você começa a ficar agitado, o peito começa a doer, e é uma coisa de louco. Comecei a pensar quando eu estou próxima de pessoas negativas me trazem uma negatividade enorme e também me despertam a ansiedade. Porque quando as pessoas negativas vinham e começavam a falar negatividades pra mim, falava coisas assim pra me colocar pra baixo, acabava que aquilo, eu tomava posse daquilo pra minha vida de tal forma que a ansiedade se despertava mais uma vez. Quando eu sentava para assistir um filme na televisão, dependendo do filme, aquilo me despertava a ansiedade, porque do nada eu começava a chorar, eu começava a ficar ansiosa. A preocupação me causa ansiedade. Então eu comecei a listar todas as coisas que me causam ansiedade, todas as coisas que despertam a ansiedade em mim.
pensei, e se eu fizer diferente? E se ao invés de eu pegar um filme para assistir que vai me fazer mal, ou vai pegar um celular, um Instagram para ficar me comparando com as pessoas, e se eu pegar a Bíblia para ler? E se ao invés de eu ficar ali vendo a vida das pessoas, vendo propagandas de coisas que talvez seja ali só virtual, vidas artificiais, por que ao invés de fazer isso eu pegar um livro motivacional e começar a ler? Se eu pegar a Bíblia e começar a estudar? Se eu colocar um louvor ao invés de um filme que vai me trazer tristeza, angústia, colocar um louvor e começar a louvar? E se eu começar a mudar as coisas que me trazem ansiedade, eu começar a arrancar da minha vida, mudá-las de alguma forma? Então hoje eu consigo ver que quanto mais próxima, mais conectada eu estou em Deus, mais longe fica a ansiedade. Tá aí o segredo. Eu pensando que eu ia precisar de dinheiro, que eu tava precisando era de tirar uma carteira, comprar um carro, que eu tava precisando era de roupa. Não, essas coisas eu vou conquistar. O que eu preciso no momento não é nada material. Não preciso de nada material. Eu só preciso de algo espiritual. Eu só preciso me conectar cada dia mais com Deus. Eu só preciso me sentir mais íntima de Deus. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. É o meu Pai, é o nosso Pai. Eu posso pedir o que eu quiser para Ele. Porque se for da vontade dEle, Ele vai me dar. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. Ele é paciente. Obrigado, Deus, por ter paciência. De não me abandonar, mesmo em momentos na qual eu esqueci de Ti. Eu esqueci de Ti. Eu me afastei de Ti, mas o Senhor nunca se afastou de mim. Porque se o Senhor tivesse se afastado de mim, em algum momento eu já nem estaria aqui mais. Gratidão a Deus por isso. Gratidão a Deus pela vida. Gratidão a Deus pelo fôlego de vida. Gratidão a Deus pela sabedoria e pelo entendimento, pela luz que Ele vem dando a cada dia para mudar a minha vida. Quero cada dia mais me conectar a Ti. Quanto mais perto eu estou de Ti, mais longe eu estou do inimigo. As trevas não combinam com a luz. Então, quanto mais iluminada eu estiver, mais longe as trevas estarão de mim.